Ele é o primeiro maior artilheiro da história de uma das seleções mais tradicionais do planeta. Já disputou Copa do Mundo, Champions League, vestiu camisas gigantes do futebol europeu e construiu uma carreira cercada por protagonismo, pressão e holofotes internacionais. Durante anos, parecia distante demais da realidade do futebol sul-americano. Só que o impossível aconteceu. Um astro mundial desembarcou no Parque São Jorge, virou o centro das atenções no futebol brasileiro e fez o torcedor corintiano acreditar que o clube poderia voltar a ocupar um lugar de elite no cenário internacional. Mas hoje, o debate é outro. Porque o assunto deixou de ser apenas futebol. A discussão agora envolve dívida, patrocinador, lesões, bastidores políticos, fluxo de caixa e uma pergunta extremamente delicada para o futuro do Corinthians. Até onde vale a pena ir para manter um astro mundial dentro da sua realidade financeira? E antes de falar sobre salários milionários, notificações, patrocinadores e pressão nos bastidores, primeiro é preciso entender quem é o personagem no centro de toda essa história. Antes de falar sobre contratos milionários, bastidores políticos e o futuro de Memphis no Corinthians, é preciso voltar no tempo. Porque a história do maior artilheiro da seleção holandesa começa muito longe dos estádios lotados, dos holofotes e das manchetes internacionais. Ela começa em Moordrecht, uma pequena cidade no sul dos Países Baixos. Foi lá que, em 13 de fevereiro de 1994, nasceu Memphis Depay. Filho de Cora Senchençema, holandesa, e de Dennis Depay, ganês, Memphis viveu uma infância marcada por uma ruptura familiar precoce. Quando tinha cerca de 4 anos, viu o pai deixar a família e passou a ser criado praticamente apenas pela mãe. Com o tempo, essa ausência deixaria marcas profundas. Tão profundas que, anos mais tarde, o próprio jogador pediria publicamente para ser chamado apenas de Memphis, evitando o sobrenome herdado do pai. Em diferentes entrevistas, o atacante explicou que não se identifica com o nome Depay. Muito antes da fama, existia apenas um garoto tentando transformar dificuldades pessoais em combustível. E foi no futebol que ele encontrou esse caminho. Crescendo em um país onde o esporte faz parte da cultura nacional, Memphis começou a jogar ainda criança. Segundo registros da sua formação e materiais produzidos pelo PSV Eindhoven, ele ingressou no clube local de Moordrecht por volta dos 6 anos. Pouco depois, passou pelo Sparta Rotterdam, um dos clubes mais tradicionais dos Países Baixos. Foi ali que os primeiros sinais de um talento em comum começaram a aparecer. Treinadores da época descreviam um menino com características difíceis de encontrar em alguém tão jovem: velocidade, força física, personalidade e uma confiança fora do comum. Memphis gostava de arriscar. Tentava dribles difíceis. Buscava finalizações improváveis. Chamava a responsabilidade. Aos 9 anos, foi recrutado pelo PSV Eindhoven, uma das maiores fábricas de talentos do futebol europeu. Ali começou a verdadeira transformação. Durante quase uma década, percorreu todas as categorias de base do clube até estrear como profissional, aos 17 anos, em setembro de 2011. Pouco tempo depois, conquistou seu primeiro título, a Copa da Holanda da temporada 2011-2012. Mas foi na temporada 2014-2015 que o futebol europeu percebeu que estava diante de algo maior. Com apenas 21 anos, Memphis terminou como artilheiro da Eredivisie, o campeonato holandês, com 22 gols, liderando o PSV na conquista do título nacional e encerrando um jejum de 7 anos do clube. Seu nome passou a circular entre os gigantes do continente. Só que, antes de dar o próximo passo na Europa, ele viveria um momento especial justamente no Brasil. Na Copa do Mundo de 2014, o técnico Louis van Gaal apostou em um jovem de apenas 20 anos para defender a seleção dos Países Baixos. A Holanda chegava desacreditada, mas surpreendeu o mundo. Goleou a Espanha por 5-1, avançou até as semifinais e terminou a competição na 3ª colocação. No meio daquele elenco experiente, Memphis se transformou em uma das grandes revelações do torneio. Marcou contra a Austrália. Marcou contra o Chile. E, aos 20 anos, tornou-se o jogador mais jovem da história da seleção holandesa a balançar as redes em uma Copa do Mundo. O garoto que começou em campos modestos de Moordrecht já não era apenas uma promessa. Era uma realidade. Os anos passaram, a carreira seguiu em alto nível e Memphis construiu uma trajetória por alguns dos maiores clubes do futebol europeu. Mais de uma década depois daquela Copa disputada no Brasil,
Ultrapassou Robin van Persie e alcançou a marca de 55 gols pela seleção holandesa, tornando-se o maior artilheiro da história da Orange. Uma conquista que ajuda a dimensionar o tamanho do jogador que desembarcou no Parque São Jorge. Porque, antes de ser o camisa 10 do Corinthians, Memphis já havia transformado a própria história. E agora surge a pergunta que ninguém imaginava fazer alguns anos atrás. Como um clube mergulhado em dificuldades financeiras conseguiu convencer uma estrela desse tamanho a trocar a Europa pelo Brasil? Memphis Depay está prestes a ser confirmado novo jogador do Corinthians. Anunciou oficialmente agora há pouco a contratação do holandês Memphis Depay. Não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Quando o Corinthians anunciou a contratação de Memphis Depay, a reação foi imediata. Torcedores comemoraram. A imprensa internacional repercutiu. E muita gente fez a mesma pergunta. Como um clube mergulhado em dificuldades financeiras conseguiu convencer uma estrela mundial a trocar o futebol europeu pelo Brasil? A resposta começa antes mesmo de o nome de Memphis aparecer nos corredores do Parque São Jorge. Quando Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, uma das prioridades da nova gestão era clara: recolocar o clube no centro das atenções do futebol internacional. A ideia não era apenas contratar um jogador. Era enviar uma mensagem ao mercado. O Corinthians queria mostrar que ainda era capaz de pensar grande. E essa estratégia já fazia parte do planejamento. O contrato de patrocínio firmado com a Esportes da Sorte previa uma cláusula específica para a contratação de um atleta de grande impacto midiático. Aproximadamente 57 milhões de reais estavam reservados para ajudar a viabilizar essa operação. Ou seja, antes mesmo de existir um nome definido, já existia um projeto. Memphis, inclusive, não foi o primeiro alvo. Antes do holandês, o Corinthians avaliou outros jogadores de alcance global. Um dos nomes analisados foi Mário Balotelli. As conversas não avançaram, mas a ideia permaneceu a mesma: encontrar um atleta capaz de gerar impacto esportivo, comercial e institucional. Foi nesse contexto que surgiu uma oportunidade rara. Em setembro de 2024, Memphis estava livre no mercado após o fim de sua passagem pelo Atlético de Madrid. A prioridade do atacante era permanecer no futebol europeu. Ainda assim, o Corinthians decidiu tentar. As negociações foram conduzidas pelo presidente Augusto Melo, pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, pelo secretário-geral Vinícius Cascone e pelo diretor financeiro Pedro Silveira. Nos bastidores, Fabinho Soldado teve papel decisivo no convencimento do jogador. Mas o que seduziu Memphis não foi apenas dinheiro. Segundo informações divulgadas na época, o Corinthians apresentou um projeto que oferecia protagonismo absoluto, participação em ações comerciais, fortalecimento da imagem internacional do atleta e a oportunidade de liderar uma reconstrução esportiva. Memphis não chegaria apenas como reforço. Chegaria como o rosto de uma nova fase. Esse conjunto de fatores foi determinante para sua escolha. As primeiras informações indicavam uma operação próxima de 70 milhões de reais ao longo do contrato. O salário mensal estimado girava em torno de 2 milhões e 900 mil reais, incluindo salários, direitos de imagem, bonificações e ações de marketing. Mas, com o passar do tempo, descobriu-se que os valores eram ainda maiores. Documentos revelados posteriormente indicaram que o piso do acordo girava em torno de 82 milhões de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. Dependendo do cumprimento de metas esportivas, títulos e premiações, o custo total poderia se aproximar de 120 milhões de reais. E é justamente aqui que surge o ponto mais importante de toda a operação. Embora a Esportes da Sorte assumisse uma parcela significativa do investimento, o contrato de Memphis era com o Corinthians, não com a patrocinadora. Isso significa que, independentemente da origem dos recursos, a responsabilidade jurídica pelos pagamentos sempre pertenceu ao clube. Na prática, a patrocinadora funcionava como uma fonte de financiamento, mas o risco continuava sendo do Corinthians. E existia uma vulnerabilidade evidente. Se a empresa enfrentasse problemas financeiros ou deixasse de operar, as obrigações permaneceriam exatamente as mesmas. Foi esse detalhe que transformou qualquer instabilidade envolvendo a patrocinadora em motivo de preocupação dentro do Parque São Jorge. Ainda assim, a diretoria entendeu que valia a pena correr esse risco, porque Memphis representava algo maior do que um atacante. Ele era visto como um ativo de imagem.
Um jogador capaz de ampliar a exposição internacional do clube, fortalecer a marca Corinthians, gerar novas receitas comerciais e elevar a competitividade esportiva do elenco. Era uma aposta de alto risco, mas também de alto potencial de retorno. No fundo, a mensagem era clara. O Corinthians queria voltar a pensar grande e escolheu para esse projeto um jogador que já havia defendido o PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Uma das maiores estrelas internacionais já contratadas pelo futebol brasileiro. Externamente, a contratação simbolizava ambição. Internamente, porém, ela criava uma responsabilidade gigantesca. Porque convencer um astro mundial a assinar um contrato é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa quando chega a hora de sustentá-lo. Mas o cálculo do papel raramente sobrevive à realidade de um clube politicamente em chamas. É aqui que a teoria otimista do marketing colide de frente com o verdadeiro turbilhão que engolia o Parque São Jorge. Quando Memphis Depay desembarcou no Brasil, ele não encontrou apenas um clube com dificuldades financeiras. Ele encontrou uma instituição imersa em uma das maiores crises políticas de sua história recente. Nos bastidores, a gestão do presidente Augusto Melo enfrentava um bombardeio contínuo. O escândalo que envolveu o antigo patrocinador Master e as investigações policiais subsequentes abriram um racha profundo no clube. O clima era de guerra civil-política, culminando na reprovação das contas da diretoria pelo Conselho Deliberativo, processos de impeachment e um clima constante de desconfiança que paralisava os corredores do Parque São Jorge. Esse colapso institucional não demorou para ecoar nas ruas. A fiel torcida, historicamente paciente com o desempenho em campo quando enxerga entrega, perdeu a paciência com os erros de gestão. Os muros da sede alvinegra amanheceram pichados repetidas vezes com protestos duros, muito podcast e pouco futebol, cadê as contas? E exigências explícitas pedindo a saída do mandatário. O clima de tensão atingiu o ápice com protestos organizados nas portas do clube durante votações cruciais. A torcida protestava porque via um Corinthians gigante ser sufocado por uma dívida que escalava para a casa dos 2,4 bilhões de reais, impulsionada por bloqueios judiciais diários, processos na FIFA de jogadores como Matias Rojas e condenações por atrasos em compras de atletas. É no meio desse cenário caótico, onde dirigentes tentavam se blindar e a torcida protestava contra a destruição do patrimônio do clube, que a realidade bateu à porta de Memphis. A notícia de que o holandês havia notificado extrajudicialmente o Corinthians por atrasos em seus direitos de imagem não foi um ato de rebeldia, mas o reflexo inevitável de um clube sem fluxo de caixa. Na Europa, os contratos são tratados com precisão cirúrgica. No Corinthians daquele momento, o dinheiro que entrava já sumia em penhoras para pagar dívidas do passado. Esse cenário aciona uma reflexão profunda para o espectador. Como exigir foco absoluto e estabilidade de um astro mundial acostumado ao mais alto padrão de profissionalismo, quando a própria presidência do clube balança e a torcida está nos muros protestando contra o colapso administrativo? Memphis não veio para ser o salvador da política do Corinthians, mas sua presença acabou expondo um dilema invisível: o tamanho do abismo entre a grandeza da torcida nas arquibancadas e a fragilidade dos bastidores que deveriam sustentar esse sonho. Até aqui, a história de Memphis Depay no Corinthians foi marcada por ambição, investimento e desafios financeiros. Mas existe uma variável que acompanha o atacante há muito mais tempo. Uma variável que não depende de patrocinadores, fluxo de caixa ou negociações de bastidores. O próprio corpo. Porque, se existe um adversário que acompanhou o Memphis desde a Europa até o Brasil, esse adversário foram as lesões. Quando o Corinthians acertou sua contratação, em setembro de 2024, o clube sabia exatamente o tamanho do jogador que estava chegando. Mas também conhecia o outro lado da história. O histórico físico. Ao longo dos anos anteriores, principalmente durante suas passagens por Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, o atacante acumulou uma sequência significativa de problemas musculares, lesões na coxa, na panturrilha e uma das contusões mais graves que um atleta profissional pode enfrentar: a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. A lesão aconteceu em dezembro de 2019, quando Memphis atravessava uma das melhores fases da carreira no Lyon. O diagnóstico mudou completamente sua trajetória. O atacante ficou aproximadamente 199 dias afastado dos gramados. Foram quase 7 meses de recuperação. Naquele momento, muitos se perguntaram se ele conseguiria voltar ao mesmo nível técnico que apresentava antes da lesão. E a resposta veio dentro de campo.
Memphis voltou a atuar em alto nível. Mas os problemas físicos nunca desapareceram completamente. Durante sua passagem pelo Barcelona, conviveu com lesões na coxa, problemas no tendão de Aquiles, rupturas musculares e diferentes episódios de desconforto físico. Em apenas uma temporada, acumulou 4 problemas distintos. No Atlético de Madrid, o cenário se repetiu. Entre 2022 e 2024, sofreu com lesões na panturrilha, problemas musculares recorrentes, dores na coxa e contusões que o afastaram por períodos superiores a 2 meses. Somente na temporada 2023 e 2024, acumulou 5 diferentes episódios de lesão muscular. Quando se observa todo o histórico, um detalhe chama atenção. O que chama atenção é você ainda não ter dado seu like aqui no vídeo. O Código da Fiel acaba de alcançar a marca de 750 inscritos e está muito perto da nossa primeira meta, chegar aos 1000 inscritos. Se você gosta de análises aprofundadas e quer fortalecer este projeto, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua audiência. As lesões mais frequentes de Memphis envolvem a parte posterior da coxa, o bíceps femoral, a panturrilha e outros problemas musculares. Ou seja, não se trata apenas de uma sequência de episódios isolados. Existe um padrão fisiológico recorrente. E foi justamente esse histórico que acendeu um sinal de alerta quando o atacante desembarcou no Brasil. Especialistas em medicina esportiva destacaram que o calendário do futebol brasileiro poderia aumentar ainda mais a carga física sobre o jogador. Ao contrário da Europa, onde existe uma distribuição mais equilibrada das partidas ao longo da temporada, no Brasil os clubes convivem simultaneamente com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, competições continentais e datas FIFA. Em uma temporada completa, um clube pode ultrapassar facilmente a marca de 70 jogos. Para um atleta com histórico recorrente de problemas musculares, essa realidade naturalmente gerava preocupação. E o histórico continuou no Corinthians. Mesmo com o controle de carga realizado pela comissão técnica, Memphis também conviveu com problemas físicos no futebol brasileiro. Entre 2025 e 2026, foram registrados episódios de entorse no tornozelo, lesões musculares na coxa, problemas no bíceps femoral e entorse no joelho. Somadas, essas contusões provocaram diferentes períodos de ausência. Ainda assim, os números mostram um cenário complexo. Até março de 2026, Memphis acumulava 75 jogos, 20 gols e 15 assistências pelo Corinthians. São números expressivos, mas que convivem com outro dado relevante. Em novembro de 2025, o Portal GE informou que o atacante já havia sofrido sua 6ª lesão da temporada, acumulando mais de 70 dias afastado dos gramados. Em outro momento, uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita fez Memphis alcançar a marca de 11 jogos como desfalque em uma única temporada. E é justamente aí que surge o grande paradoxo de sua carreira. Quando está saudável, Memphis normalmente entrega. Os números comprovam isso. O problema nunca foi desempenho. O problema sempre foi disponibilidade. No futebol, existe uma frase bastante conhecida: o melhor jogador do mundo não ajuda quando está no departamento médico. Ao longo dos últimos anos, essa passou a ser uma das maiores discussões em torno do maior artilheiro da história da seleção holandesa. Porque ninguém questiona seu talento. A dúvida sempre foi outra: por quanto tempo seu corpo conseguiria acompanhá-lo? Depois da origem, da ousadia financeira, das turbulências nos bastidores e do fator físico, uma nova variável passou a dominar a discussão sobre Memphis Depay. O tempo. Porque, em 2026, o Corinthians já não discute apenas o desempenho do camisa 10, mas se conseguirá mantê-lo. E, nesse caso, o relógio não joga a favor do clube. Quando Memphis assinou contrato com o Corinthians, em setembro de 2024, o vínculo foi estabelecido até 31 de julho de 2026. Apesar de uma confusão inicial envolvendo o sistema da Federação Paulista, o próprio clube confirmou posteriormente que a data correta do contrato é o fim de julho de 2026. A partir daquele momento, cada semana sem uma definição passou a aumentar a possibilidade de o Corinthians perder, sem qualquer compensação financeira, um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa alvinegra. E existe um detalhe importante. Desde o início, a operação nunca foi pensada para ser permanente.
Os contratos assinados em 2024 previam aproximadamente R$ 28.300.000 em salários e outros R$ 28.300.000 em direitos de imagem, além de luvas, bônus e premiações. Na prática, o custo mensal ultrapassava R$ 2.500.000 e poderia crescer significativamente de acordo com metas esportivas. Por isso, em 2026, a pergunta deixou de ser: Memphis quer ficar? E passou a ser: o Corinthians consegue pagar? Curiosamente, as declarações do próprio jogador indicavam que o dinheiro não era o principal obstáculo. Segundo informações divulgadas pelo portal GE, Memphis demonstrou abertura para discutir uma remodelação contratual e até uma redução em sua remuneração. Em diferentes momentos, o atacante deixou clara sua vontade de permanecer. As declarações foram diretas: eu amo este clube e quero ficar. E mais: não vim para o Brasil para fazer milhões. Eu já fazia milhões há muitos anos. As falas ajudaram a desmontar a narrativa de que a permanência dependeria exclusivamente de questões financeiras. O problema parecia ser outro: a estrutura do negócio. Internamente, a diretoria entendia que o Corinthians não possuía caixa suficiente para sustentar sozinho uma renovação nos moldes atuais. Por isso, dirigentes passaram a estudar alternativas para encontrar empresas interessadas em assumir parte relevante da operação financeira do Camisa 10. Na prática, a permanência de Memphis dependeria de um novo fôlego externo. Ou, em outras palavras, de uma nova engenharia financeira. O cenário lembrava exatamente o modelo utilizado em sua contratação. Mas, até aquele momento, não existia uma empresa confirmada para assumir esse papel. Ao mesmo tempo, o Corinthians ampliava sua força comercial. Em 2026, o clube chegou a 10 marcas estampadas no uniforme. Entre elas, Esportes da Sorte, Banco BMG, BYD, EZ Seguros, Frimesas, Zdelivery, PX, The Black Tools, Broto Legal e Nike. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians continuava sendo um dos ativos comerciais mais valiosos do futebol brasileiro. Internamente, existia a expectativa de que as receitas de patrocínio ultrapassassem R$ 255 milhões em 2026, impulsionadas pela renovação de contratos e pela chegada de novos parceiros. Isso ajudava a explicar por que a diretoria ainda acreditava ser possível encontrar investidores interessados em associar suas marcas a um jogador do tamanho de Memphis. O cenário mais otimista era claro: uma nova engenharia financeira seria construída. Os valores pendentes poderiam ser reorganizados. O contrato seria estendido, possivelmente até 2028. E o Corinthians manteria sua principal referência técnica. O próprio staff do atleta demonstrava abertura para esse caminho. Mas existia também o cenário oposto. Se nenhuma empresa assumisse parte relevante da operação e o clube continuasse sem capacidade de sustentar o projeto, o vínculo poderia chegar ao fim em julho de 2026. Sem venda. Sem retorno financeiro. Encerrando uma das contratações mais ambiciosas da história recente do futebol brasileiro. Talvez a maior ironia de toda essa história seja justamente essa. O clube que conseguiu convencer um dos maiores jogadores da história da Holanda a trocar a Europa pelo Brasil agora precisava convencer o mercado de que ainda era capaz de sustentar esse sonho. Porque trazer Memphis foi uma demonstração de ambição. Mantê-lo se transformou em um teste de viabilidade financeira. Depois de tantas discussões sobre dívida, fluxo de caixa, lesões e incertezas contratuais, uma pergunta passou a dividir o Corinthians em 2026. Vale a pena fazer mais um esforço para manter Memphis Depay? A resposta passa por 2 pontos fundamentais. O primeiro é o que ele entrega dentro de campo. O segundo é tudo o que ele gera fora dele. Porque, nos 2 cenários, Memphis se tornou muito maior do que apenas um atacante. Seu impacto começou antes mesmo da estreia. A simples confirmação de sua contratação provocou uma explosão de engajamento nas redes sociais do Corinthians. Levantamento do Ibope Repucon apontou que, em setembro de 2024, o clube registrou seu maior crescimento digital do ano. Naquele período, o Corinthians foi o clube brasileiro que mais ganhou seguidores em suas plataformas. E o movimento não aconteceu apenas com o clube. Em apenas 30 dias, Memphis conquistou cerca de 500 mil de novos seguidores, enquanto os vídeos de sua apresentação ultrapassaram a marca de 20 milhões de visualizações. Antes mesmo de entrar em campo, ele já produzia resultados. Com o passar dos meses,
O camisa 10 deixou de ser apenas um jogador. Transformou-se em uma marca. A faixa utilizada pelo holandês virou tendência entre os torcedores. Seu gesto tradicional, com as mãos próximas aos ouvidos, passou a ser reproduzido nas arquibancadas. E o departamento de marketing do Corinthians percebeu rapidamente algo raro no futebol brasileiro. Memphis não era apenas um atleta. Era um ativo comercial. A resposta do torcedor apareceu nas lojas. Quando assumiu a camisa 10, a procura por produtos relacionados ao jogador disparou. Em um único dia de jogo, a loja oficial da Neoquímica Arena vendeu aproximadamente 500 camisas personalizadas com o nome de Memphis, um aumento de 50% em relação aos dias normais. Mais do que isso, cerca de 70% das peças receberam um patch especial em homenagem ao atacante. Era um indicativo concreto de retorno comercial. Mas, no futebol, exposição e marketing possuem prazo de validade. O principal argumento para sua permanência sempre esteve dentro de campo. Porque estrelas geram audiência. Grandes jogadores decidem partidas. E Memphis decidiu. Ao longo de 2025, o holandês tornou-se o jogador com mais participações em gols do elenco. Em 41 partidas, marcou 8 gols e distribuiu 10 assistências. Foram 18 participações diretas em gols, o melhor índice do Corinthians na temporada. A emissora ESPN também destacou Memphis como líder de assistências da equipe. Mas talvez o aspecto mais importante não esteja nos números absolutos. Está no contexto. Diversas vezes, Memphis apareceu justamente nos momentos de maior pressão. Segundo o levantamento do portal GE, o atacante participou diretamente de gols decisivos e influenciou pelo menos 7 resultados importantes ao longo do ano. Não era apenas uma questão estatística. Era influência. Era protagonismo. Era capacidade de mudar jogos. E existe um argumento ainda mais simples. Quando está saudável, o Corinthians é melhor com Memphis. Sua presença oferece criatividade, visão de jogo, qualidade nas bolas paradas, liderança, experiência internacional e capacidade de decisão. Características difíceis de encontrar no mercado brasileiro. E mais difíceis ainda de substituir. Naturalmente, existe um contraponto. Memphis possui um dos contratos mais caros da história do futebol brasileiro. E isso leva a uma pergunta inevitável. O retorno gerado por ele compensa o investimento? Quem defende sua permanência aponta uma combinação de fatores. Crescimento nas redes sociais. Aumento das vendas de produtos oficiais. Fortalecimento da marca Corinthians. Projeção internacional. Liderança técnica. Participações em gols. Capacidade de decidir partidas importantes. Mas talvez exista um argumento que não aparece nos balanços financeiros. A identificação. Em pouco tempo, Memphis conseguiu algo que muitos jogadores estrangeiros nunca alcançaram. Criou uma conexão genuína com a torcida. Abraçou a cultura brasileira. Cantou músicas das arquibancadas. Participou das celebrações. E, mais de uma vez, afirmou publicamente que gostaria de permanecer no clube. Por isso, para parte da torcida, a discussão deixou de ser apenas financeira. Passou a ser simbólica. Porque perder um grande jogador é normal. Perder um jogador que se tornou referência técnica, comercial e emocional pode significar muito mais do que a saída de um camisa 10. Talvez esteja aí o grande paradoxo. Os mesmos motivos que tornam a permanência de Memphis tão desejada são exatamente os que a tornam tão difícil. Ele gera retorno. Mas custa caro. Entrega qualidade. Mas exige estrutura. Vale muito para o Corinthians. E justamente por valer tanto, tornou-se um jogador difícil de manter. Por isso, em 2026, o debate sobre Memphis Depay deixou de ser apenas uma discussão sobre futebol. Passou a ser uma discussão sobre o tamanho dos sonhos que o Corinthians ainda é capaz de sustentar. Se existem razões consistentes para defender a permanência de Memphis Depay, também existem argumentos que levam dirigentes, conselheiros e parte da torcida a questionar a continuidade desse projeto. E a discussão não gira em torno de sua qualidade técnica. Praticamente ninguém questiona seu talento. A pergunta é outra. Vale a pena concentrar tantos recursos em um único atleta? Em 2026, a folha salarial do departamento de futebol do Corinthians gira em torno de R$ 30 milhões por mês.
Dependendo da contabilização de luvas, bônus, impostos e premiações, o pacote financeiro de Memphis pode representar entre 6 milhões e 7 milhões de reais mensais. Isso significa que o camisa 10 pode consumir sozinho aproximadamente 20% de toda a folha salarial do futebol. Em outras palavras, a cada R$ 5 investidos pelo Corinthians no departamento de futebol, cerca de R$ 1 é destinado apenas a Memphis. E é justamente aqui que nasce o principal argumento de quem defende uma reformulação. O problema não é o salário, é a concentração do risco. Quando um clube direciona uma parcela tão significativa do orçamento para um único atleta, ele se expõe a uma série de vulnerabilidades. A primeira delas são as lesões. Uma contusão de 2 meses pode retirar do time justamente o jogador responsável por uma fatia importante do investimento. Existe também a questão da disponibilidade. Mesmo quando está saudável, o controle de carga e as preservações naturais reduzem a utilização do principal ativo do elenco. Há ainda a dependência técnica. Quanto maior a influência de um jogador, maior o risco de o desempenho coletivo ficar excessivamente condicionado à sua presença. E, por fim, existe o risco financeiro. Qualquer dificuldade no fluxo de caixa impacta diretamente o contrato mais pesado do elenco. É justamente nesse ponto que surge uma pergunta desconfortável. O que o Corinthians poderia fazer com esse dinheiro? Com um custo mensal estimado entre 6 milhões e 7 milhões de reais, o clube poderia distribuir recursos em 3 ou 4 jogadores de alto nível no mercado brasileiro. Um atacante de velocidade, um meia criativo, um volante, um lateral direito. Curiosamente, posições que o próprio Corinthians identificou como prioritárias. Os defensores dessa tese resumem o argumento em uma frase simples. Melhor ter 4 jogadores nota 8 do que um jogador nota 10 e várias lacunas no elenco. A lógica é reduzir a dependência de uma única estrela e aumentar a competitividade do grupo como um todo. E talvez o sinal mais relevante tenha surgido nos bastidores. Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, o grupo responsável pela reestruturação financeira do Corinthians elaborou o orçamento para o segundo semestre de 2026 já considerando a saída de Memphis. O corte projetado era justamente de aproximadamente 6 milhões de reais por mês. Isso significa que, internamente, a possibilidade de perder o holandês não era tratada como uma tragédia inesperada. Era um cenário previsto. Além do custo mensal, existe outro fator importante. O Corinthians ainda acumulava compromissos financeiros relacionados ao atacante. Em determinado momento, dirigentes reconheceram a existência de aproximadamente 42 milhões de reais em obrigações pendentes envolvendo bônus e valores previstos em contrato. Isso reforçou uma percepção dentro do clube. A operação firmada em 2024 foi extremamente ambiciosa. Talvez ambiciosa demais para a realidade financeira do Corinthians. Existe também a questão da idade. Memphis nasceu em 1994. Em 2026, aproxima-se dos 33 anos. Embora continue sendo um jogador de alto nível, é natural imaginar que o risco de novas lesões aumente, que o tempo de recuperação se torne mais longo e que seu valor de mercado diminua progressivamente. Em outras palavras, o Corinthians estaria investindo cifras históricas em um ativo com potencial limitado de valorização futura. Clubes financeiramente mais disciplinados costumam evitar que um único atleta concentre uma parcela tão elevada da folha salarial. A estratégia mais comum é distribuir investimentos, aumentar a profundidade do elenco, reduzir riscos e criar maior previsibilidade financeira. Sob essa ótica, o problema não seria Memphis. Seria o modelo. Existe uma frase bastante conhecida no futebol. Grandes jogadores ganham partidas. Grandes elencos ganham campeonatos. E alguns dirigentes e analistas enxergam exatamente esse dilema. Memphis pode ser extraordinário, mas talvez os mesmos recursos utilizados em um único craque permitissem construir um elenco mais equilibrado. Talvez essa seja a maior ironia de toda a discussão. Os mesmos fatores que tornam Memphis tão especial são os que tornam sua permanência tão difícil. Ele custa muito porque vale muito. Mas justamente por valer tanto, tornou-se difícil encaixá-lo em uma estrutura financeira fragilizada. E é aí que surge a pergunta que divide o Corinthians. É melhor ter um dos maiores jogadores da América do Sul? Ou ter 4 bons jogadores e um elenco mais profundo? Não existe uma resposta simples. E talvez seja justamente por isso que o futuro de Memphis Depay tenha se transformado em uma das decisões mais complexas do Corinthians na última década.
resta uma discussão mais profunda. Talvez a mais importante de todas. Porque, no fundo, a pergunta deixou de ser: Memphis fica ou sai? A questão passou a ser outra. Que tipo de clube o Corinthians quer ser? Existe um conceito amplamente estudado na economia e na gestão de risco chamado risco de ruína. A ideia é simples. Uma estratégia pode parecer brilhante enquanto funciona. Mas, quando depende de muitas variáveis e oferece pouca margem para erros, basta um único fracasso para provocar consequências desproporcionais. No futebol, esse conceito se torna ainda mais delicado, porque as receitas são incertas. Os resultados esportivos são imprevisíveis. Mas os contratos precisam ser cumpridos. Quando um clube assume compromissos acima de sua capacidade estrutural, ele não está apostando apenas em uma temporada. Está apostando na própria sustentabilidade. Poucos exemplos ilustram isso tão bem quanto o do Leeds United. No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, o clube inglês investiu pesadamente para se consolidar entre as principais forças da Europa. Em 2001, chegou às semifinais da Liga dos Campeões. A diretoria acreditava que a classificação para a competição se tornaria recorrente e passou a antecipar receitas futuras. Mas os resultados esportivos diminuíram. As receitas esperadas não chegaram. E o projeto entrou em colapso. Em poucos anos, o Leeds saiu das semifinais da principal competição europeia para a terceira divisão inglesa. Na Inglaterra, a expressão doing a Leeds passou a simbolizar os riscos de uma gestão excessivamente agressiva. A lição é dura. Grandes apostas podem produzir grandes recompensas, mas também podem gerar grandes colapsos. Existe ainda outro conceito que ajuda a compreender o impacto de Memphis no Corinthians. Em 1981, o economista norte-americano Shervin Rosen publicou um estudo que se tornaria referência, The Economics of Superstars. Sua teoria demonstra que pequenas diferenças de talento podem gerar diferenças gigantescas de atenção, receita e influência. No futebol, isso significa que um jogador extraordinário vende mais camisas, atrai patrocinadores, aumenta a audiência e impulsiona receitas. Tudo isso ajuda a explicar o impacto de Memphis. Mas a teoria também apresenta um alerta. Quando uma instituição concentra atenção, recursos e expectativas em um único indivíduo, cria uma dependência perigosa. Porque, inevitavelmente, esse indivíduo vai embora. E é justamente aqui que surge uma pergunta desconfortável. O Corinthians é maior porque possui Memphis? Ou Memphis é maior porque veste a camisa do Corinthians? Ao longo de mais de um século de história, o Corinthians viu partir jogadores que marcaram gerações. Rivelino, Sócrates, Neto, Marcelinho Carioca, Ronaldo Nazário, Carlos Teves, Paulinho e Cássio. Todos saíram. E o clube permaneceu. Instituições centenárias não podem transferir sua identidade para o CPF de um atleta. Porque jogadores são passageiros. Clubes são permanentes. Talvez Memphis represente algo maior do que um contrato. Ele simboliza o choque entre duas filosofias de gestão. A primeira é conhecida no futebol brasileiro: ganhar agora e pagar depois. A lógica é contratar primeiro, resolver as contas depois e acreditar que o sucesso esportivo produzirá receitas futuras. É um modelo capaz de gerar conquistas, mas também de produzir crises profundas. A segunda filosofia prioriza austeridade e sustentabilidade. Um exemplo frequentemente citado é o Bayern de Munique. Mesmo sendo um dos clubes mais ricos do mundo, o Bayern construiu uma cultura de controle financeiro, preservação de caixa e redução de riscos. A lógica é inversa: preservar a saúde financeira para sustentar a competitividade no longo prazo. No fundo, o debate sobre Memphis expõe esse conflito. De um lado, a ideia de que clubes gigantes precisam pensar grande. Do outro, a convicção de que nenhum sonho pode comprometer a sobrevivência da instituição. E ambas as posições possuem argumentos legítimos. Existe ainda uma variável que não depende do Corinthians: a vontade do próprio jogador. Memphis já afirmou publicamente que gostaria de permanecer. Mas a realidade do mercado continua existindo. Em 2026, aos 32 anos, ele entra provavelmente na última oportunidade de assinar um contrato de grande impacto financeiro. E o interesse internacional permanece. A Major League Soccer, nos Estados Unidos, oferece crescimento comercial,
menor desgaste físico e forte exposição global. O futebol saudita continua capaz de apresentar cifras difíceis de igualar. Além disso, outros mercados emergentes do Oriente Médio acompanham sua situação contratual. Talvez o Corinthians não esteja decidindo apenas sobre Memphis. Talvez Memphis também esteja decidindo sobre o Corinthians. Porque ele não precisa provar mais nada. Maior artilheiro da história da seleção holandesa. Reconhecimento internacional. Estabilidade financeira. Se decidir sair, dificilmente ficará sem mercado. A pergunta é outra. O Corinthians conseguirá convencê-lo de que seu próximo capítulo ainda deve ser escrito no Brasil? A lenda holandesa já deu sinais claros de que quer ficar. No fundo, Memphis Depay nunca foi apenas uma contratação. Ele se transformou em um teste. Um teste sobre ambição, sobre identidade, sobre governança, sobre responsabilidade financeira e sobre o tamanho dos sonhos que um clube endividado pode se permitir ter. Porque o maior risco para um clube gigante não é perder uma estrela, é perder a capacidade de sobreviver sem ela. E talvez essa seja a pergunta que ficará para a história. O Corinthians precisava de Memphis para voltar a ser grande? Ou um clube do tamanho do Corinthians precisa provar que continuará sendo gigante mesmo depois que Memphis partir? Mas enquanto dirigentes revisam planilhas em escritórios fechados e o debate financeiro parece orbitar em círculos, o verdadeiro destino desse vínculo histórico está sendo traçado agora, a milhares de quilômetros do Parque São Jorge. E ele traz uma dinâmica de fatos que foge do controle de qualquer conselho deliberativo. A Copa do Mundo de 2026 transformou-se no cenário definitivo onde o futuro de Memphis e o planejamento do Corinthians se cruzam. Atuando de forma estratégica para preservar sua condição física após a desgastante temporada na América do Sul, o camisa 10 começou no banco de reservas na estreia da Holanda no Texas. Ele entrou no segundo tempo de um disputado e equilibrado 2-2 contra o Japão. Mas foi na partida seguinte, no estádio de Houston, que a sua qualidade internacional fez a diferença. Memphis entrou em campo aos 27 minutos da etapa final e, participando ativamente do jogo, consolidou a vitória por 5-1 contra a Suécia ao dar uma assistência precisa para o gol de Crescencio Summerville nos minutos finais. Cada lance e cada jogada que o atacante apresenta nos gramados norte-americanos traz um dilema inevitável para a diretoria alvinegra. Se o atleta holandês se destacar no maior palco do planeta, seu espaço no mercado cresce, atraindo a atenção imediata de grandes clubes europeus ou propostas expressivas do mercado árabe, o que pode tornar a renovação financeiramente inviável para um clube que lida com dívidas altas. Por outro lado, se a oscilação física persistir, justificar a manutenção de um pacote que consome de 6 a 7 milhões de reais mensais perante o conselho e a torcida vira uma estratégia de altíssimo risco. E como se a visibilidade da Copa do Mundo já não bastasse para movimentar os bastidores, o cenário ganhou um componente de debate técnico nesta semana. O contrato de Memphis Depay deixou de constar temporariamente nos registros da Federação Paulista de Futebol e do BID da CBF. O pretexto foi prato cheio para boatos sobre uma saída precoce, mas a realidade esconde apenas um problema burocrático, um erro administrativo cometido pelo próprio Corinthians lá em setembro de 2024. Por uma falha de digitação no preenchimento do sistema, o clube inseriu o término do vínculo federativo no dia 20 de junho de 2026, semanas antes do prazo contratual e trabalhista real de julho. Embora o clube trabalhe para protocolar a correção da documentação, o episódio serve como exemplo desse Corinthians atual. Uma instituição de massa, que conta com um jogador de nível mundial, mas que precisa corrigir urgentemente suas falhas de gestão interna. Este vídeo foi construído sob uma ótica completamente diferente de tudo que nós já trouxemos aqui no canal. Nossa missão não foi procurar culpados, atacar diretores ou rotular profissionais. Foi abrir espaço para os fatos, analisar a economia do clube e mostrar a realidade nua e crua do esporte moderno. Mas por trás de cada número, de cada processo e de cada engrenagem política, existe a paixão da arquibancada. E é por isso que, deixando de lado as planilhas por um momento, o sentimento legítimo de quem acompanha o clube é desejar que um jogador com o peso de Memphis Depay continue no Parque São Jorge. Queremos que as pendências burocráticas sejam resolvidas para que possamos ver grandes atuações, comemorações marcantes e a busca por títulos importantes. A nossa torcida é para que a força institucional do Esporte Clube Corinthians Paulista supere essas barreiras de bastidores. Mas o futebol profissional exige responsabilidade, e o debate está aberto. Para você que nos acompanhou nesta análise, qual é o seu ponto de vista?
O Corinthians deve fazer o máximo esforço para estender o contrato do atacante holandês, ou a saúde financeira precisa ser a prioridade absoluta neste momento? Se você aprova esse formato mais técnico e documental do canal, deixe o seu like, comente a sua opinião com respeito e inscreva-se para nos ajudar a alcançar nossa meta de 1000 inscritos. A palavra final está com vocês. Um grande abraço e até a próxima!